Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulos 25 ao 27, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. 1 Crônicas, capítulo 25. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos, e o número dos trabalhadores, segundo seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Natanias e Azarela, os filhos de Asaf sobre as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, e Jesaías, Assabias e Matitias, 6 sobre as mãos do seu pai Jedutum, que profetizava com uma harpa para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram os filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estiveram debaixo da mão do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei Asaf, Jedutum e Emã. Então, o número deles, com os seus irmãos que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, era de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto pequeno como grande, tanto mestre como discípulo. Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que com os seus irmãos e filhos eram 12. A terceira para Zacur, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quarta para Isri, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Jezarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A oitava para Jesaías, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A unodécima para Azarel, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A duodécima para Assabias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Ananias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 18ª para Anani, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 19ª para Malote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 20ª para Eliata, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 21ª para Otir, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gidalte, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maaziote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 24ª para Romante-Ezer, ele,
os seus filhos e os seus irmãos eram 12. Você já se inscreveu no canal? 1 Crônicas, capítulo 26. Acerca das divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, o filho de Coré, dos filhos de Asaf. E os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Além disso, os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o abençoou. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que governaram toda a casa do seu pai, porque eram homens fortes e valentes. Os filhos de Semaías, Otni, e Rafael, e Obed, e Euzabade, cujos irmãos, Eliú e Semaquias, foram homens fortes. Todos estes dos filhos de Obed-edom, eles e os seus filhos e seus irmãos, homens aptos para a força e para o serviço, eram 72 de Obed-edom. E Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens fortes. Também Oza, dos filhos de Merari, teve filhos. Sinri, o chefe, pois embora ele não fosse o primogênito, o seu pai fez dele, mesmo assim, chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Entre estes estavam as divisões dos porteiros, a saber, entre os principais, tendo guardas um diante do outro para ministrar na casa do Senhor. E eles lançaram sorte, tanto os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada portão. E a sorte oriental caiu para Selemias. Então para Zacarias, o seu filho, um sábio conselho, lançaram sorte, e a sua sorte saiu para o norte. Para Obed-edom, o lado sul, e os seus filhos, as casas dos depósitos. Para Supim e Oza, a sorte saiu na parte ocidental com o portão Salequete, perto da entrada que sobe guarda diante de guarda. No lado oriental estavam 6 levitas, no lado norte 4 por dia, no lado sul 4 por dia, porém as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbá, no lado ocidental, 4 no caminho elevado e 2 em Parbá. Estas são as divisões dos porteiros entre os filhos de Coré e entre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías estava a cargo dos tesouros da casa de Deus e a cargo dos tesouros das coisas sagradas. Os filhos de Ladã, os filhos do Gersonita Ladã, pais chefes de Ladã, o Gersonita, foram Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão, os quais estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas e dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Osielitas, e Sebuel, o filho de Gerson, o filho de Moisés, era governante dos tesouros. E os seus irmãos por Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, as quais Davi, o rei, e os pais-chefes, os capitães sobre milhares e centúrias, e os capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos ganhos em batalhas, eles dedicavam para manter a casa do Senhor. E tudo que Samuel, o vidente, e Saul, o filho de Quis, e Abner, o filho de Ner, e Joabe, o filho de Zeruia, tinham consagrado, e quem quer que houvesse consagrado alguma coisa, estava isto sobre a mão de Selomite e dos seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos
foram postos para os negócios externos sobre Israel como oficiais e juízes. E dos Hebronitas, Assabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, tinham a seu cargo a Israel além do Jordão para o ocidente, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Entre os Hebronitas estava Gerias, o chefe, a saber, no meio dos Hebronitas, segundo as gerações dos pais dele. No 40º ano do reinado de Davi, eles foram procurados e foram encontrados ali entre os homens fortes e valentes em Jazer de Gileade. E os seus irmãos, homens valentes, eram 2.700 pais-chefes, os quais o rei Davi fez governantes sobre os Rubenitas e sobre os Gatitas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos pertencentes a Deus e aos negócios do rei. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Crônicas, capítulo 27. Ora, os filhos de Israel segundo o seu número, a saber, os pais-chefes e capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio das turmas que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, o filho de Zabidiel, e na sua turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, um alioíta, e da sua turma era também Miclote, o governante. Na sua turma, de modo semelhante, eram 24.000. O terceiro capitão do exército no terceiro mês foi Benaia, o filho de Joiada, um sumo sacerdote. E na sua turma estavam 24.000. Este é aquele Benaia que era forte entre os 30 e acima dos 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho, e na sua turma estavam 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Zamute, o israelita, e na sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, o filho de Iques, o tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O oitavo capitão do oitavo mês foi Sibecai, o uzatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O nono capitão no nono mês foi Abiezer, o anatotita, dos benjamitas, e na sua turma estavam 24.000. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o netofatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês foi Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O duodécimo capitão do duodécimo mês foi Eudai, o netofatita de Otniel, e na sua turma estavam 24.000. Além disso, sobre as tribos de Israel, o governante dos Rubenitas foi Eliezer, o filho de Zicre, dos Simeonitas, Serfatias, o filho de Maaca. Dos levitas, Asabias, filho de Quemuel. Dos aronitas, Zadok. De Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi. De Issacar, Onri, o filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, o filho de Obadias. De Naphtali, Jerimote, o filho de Asriel. Dos filhos de Efraim, Oséias, o filho de Azazias, da meia tribo de Manassés. Joel, filho de Pedaías, da meia tribo de Manassés em Gileade. Ido, o filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, o filho de Abner.
de Dan, Azarel, o filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número daqueles com a idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, o filho de Zeruia, começou a enumerar, mas não terminou, porquanto caiu ali a ira contra Israel, e o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, o filho de Adiel. E sobre os armazéns nos campos, nas cidades e nas aldeias, nas fortalezas, estava Jonatas, o filho de Uzias. E sobre aqueles que faziam o trabalho do campo para o cultivo da terra, era Esri, o filho de Quelube. E sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita. Sobre o crescimento das vinhas para as adegas de vinho, era Zabde, o Sifimita. E sobre as oliveiras e os sicômoros que estavam nas planícies baixas estava Baal-Anã, o Gederita. E sobre os depósitos de azeite estava Joás. E sobre os rebanhos que pastavam em Saron era Sitrai, o Saronita. E sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Adilai. Sobre os camelos também estava Obil, o Ismaelita. E sobre os jumentos estava Gedias, o Meronotita. E sobre os rebanhos estava Jaziz, o Agarita. Todos estes foram os governantes dos bens que eram do rei Davi. Além disso, Jonatas, o tio de Davi, foi um conselheiro, um homem sábio e um escriba. E Jeiel, o filho de Acmone, estava com os filhos do rei. E Aitófel era o conselheiro do rei. E Uzai, o arquita, era companheiro do rei. E depois de Aitófel estava Joiada, o filho de Benaia, e Abiatar. E o general do exército do rei era Joabe. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.